Você já parou para pensar em como suas atitudes podem refletir diretamente seu relacionamento com Deus? Desde os tempos mais antigos, a humanidade tem buscado maneiras de agradar ao Criador, mas muitas vezes somos inundados por práticas e crenças que nos desviam do verdadeiro propósito. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que, através de suas ações, tocaram o coração de Deus. O que será que essas atitudes têm em comum? E mais importante ainda, como podemos aplicá-las em nossas vidas hoje, em meio às pressões e desafios do mundo moderno? Neste vídeo, vamos explorar atitudes que vão muito além do que é óbvio, atitudes que realmente fazem a diferença para agradar a Deus. O último ensinamento, sem dúvida, é o mais importante, por isso é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Número 1. A humildade verdadeira em meio à vaidade do mundo. Você já parou para pensar em como, na correria da vida, nos tornamos especialistas em projetar uma imagem de nós mesmos? Estamos sempre cercados de expectativas. Ser os melhores, os mais bem-sucedidos, os mais admirados. No entanto, toda essa busca por reconhecimento pode nos afastar de uma virtude que Deus valoriza acima de todas as outras. A humildade. A humildade verdadeira, aquela que brota de um coração que não busca aplausos, mas que reconhece suas próprias fragilidades, que aceita que, sem Deus, somos apenas pó e cinza. Imagine um jardineiro cuidando de uma planta rara. Ele não se preocupa em ser visto, aplaudido ou admirado por seu trabalho. O foco está no crescimento da planta, não em seu reconhecimento. Assim é o coração humilde. Ele se foca no crescimento que agrada a Deus, não no brilho que os outros possam ver. A verdadeira humildade se constrói quando paramos de competir uns com os outros, quando entendemos que nossa missão é florescer diante de Deus e não diante dos homens. O rei Davi é um dos maiores exemplos de humildade nas Escrituras. Mesmo sendo o rei mais poderoso de Israel, ele nunca se envaideceu de sua posição. Ele sabia que o trono, o poder, as vitórias, tudo vinha de Deus. Quando pecou gravemente, ele não tentou se justificar ou encobrir seu erro. Ao contrário, ele se lançou aos pés de Deus em arrependimento genuíno, como lemos no Salmo 51, versículo 17. O sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Davi sabia que sua posição ou poder nada valiam se seu coração não estivesse em total rendição a Deus. Agora, pense no oposto da humildade, a vaidade. A vaidade é como uma máscara que usamos para esconder nossas fraquezas. Nos faz acreditar que somos maiores do que realmente somos, que temos controle sobre tudo, que nosso sucesso depende exclusivamente de nós. Mas quanto mais nos apegamos à vaidade, mais nos distanciamos do propósito de Deus. E essa máscara pesa, sufoca, nos isola de quem realmente somos. Quando buscamos a vaidade, estamos construindo um castelo de areia, onde o vento de qualquer desafio pode derrubar tudo em um instante. Jesus, o Filho de Deus, deixou um exemplo ainda mais poderoso. Sendo o próprio Deus, ele escolheu se humilhar, tornando-se servo, lavando os pés dos discípulos, perdoando aqueles que o perseguiam. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7, Paulo descreve a humildade de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Se o próprio Jesus escolheu o caminho da humildade, quem somos nós para agir de forma diferente? A humildade que agrada a Deus não é uma falsa modéstia ou a simples aceitação de que não somos tão bons assim. Não. É a disposição sincera de reconhecer que nossa vida, nossos dons, tudo o que somos e fazemos, vem de Deus. E isso nos liberta. Quando tiramos o peso de ser perfeitos, de ser aplaudidos, abrimos espaço para que Deus opere livremente em nossas vidas. A humildade é, portanto, um lugar de descanso, onde encontramos paz,
sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Abra mão da necessidade de impressionar. Largue a ânsia de ser reconhecido. A verdadeira grandeza, aos olhos de Deus, está naqueles que não têm medo de se abaixar, de servir, de se render a Ele. E ao contrário do que o mundo pensa, é na humildade que encontramos nossa maior força. Pois, como Jesus nos ensinou, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mateus capítulo 20, versículo 16. A humildade verdadeira, então, não é fraqueza, mas poder. Um poder que não se exibe, mas que transforma vidas, que nos aproxima do coração de Deus. Número 2. A busca pela justiça em um mundo de injustiças. Você já se sentiu impotente diante das injustiças ao seu redor? Vivemos em um mundo onde a corrupção, a ganância e o egoísmo parecem dominar, onde o direito dos mais fracos é ignorado e a voz dos oprimidos é sufocada. Mas é justamente nesse cenário de caos e desordem que Deus nos chama a algo grandioso: sermos agentes da sua justiça. Não a justiça que o mundo conhece, baseada em vingança ou retribuição, mas a justiça que nasce do coração de Deus, que reflete seu amor, sua verdade e sua compaixão. A justiça de Deus é uma justiça que restaura, que cura, que defende os que não têm quem os defenda. Pense no profeta Daniel, um homem íntegro que, em meio à corrupção e às pressões políticas da Babilônia, se manteve firme em sua busca pela justiça. Daniel não se deixou corromper pelo sistema, não se dobrou às imposições de um reino que ia contra os princípios de Deus. Mesmo sabendo que sua fidelidade a Deus poderia lhe custar a vida, como quando foi jogado na cova dos leões, ele escolheu a justiça divina em vez da segurança humana. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, lemos que, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. A busca pela justiça que agrada a Deus vai muito além de lutar por causas sociais, embora isso também seja importante. Ela começa no coração. A justiça de Deus exige que sejamos íntegros em nossos pequenos atos diários, que sejamos justos em nossas palavras, nas decisões que tomamos, na maneira como tratamos os outros. Não se trata apenas de corrigir grandes injustiças globais, mas de viver de forma justa em todas as áreas da vida, nos pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Ser justo é tratar os outros como Deus os trataria, com respeito, dignidade e compaixão. É oferecer misericórdia onde o mundo oferece julgamento. É defender os que são injustiçados, sem esperar nada em troca. No livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, Deus nos ensina: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Praticar a justiça de Deus é mais do que seguir regras, é viver de acordo com o seu caráter. Agora pense em como essa busca por justiça pode ser desafiadora em nosso dia a dia. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos convida a escolher o caminho mais fácil, a nos silenciar diante do erro para evitar conflitos, a pensar apenas em nós mesmos. Mas, como seguidores de Cristo, somos chamados a ser diferentes. A justiça de Deus é contracultural. Ela nos leva a defender o que é certo, mesmo quando isso é impopular, mesmo quando isso nos custa algo. É preciso coragem para ser justo em um mundo que recompensa a injustiça. Muitas vezes, isso significa ir contra a corrente, dizer não quando todos estão dizendo sim, e colocar o bem do próximo acima do próprio interesse. É a justiça que Jesus demonstrou quando, em vez de condenar a mulher adúltera, ofereceu a ela uma segunda chance. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Ele sabia que a verdadeira justiça vai além da aplicação fria da lei. Ela se preocupa em restaurar, em curar, em trazer de volta à vida o que foi destruído pelo pecado. Por isso, buscar a justiça que agrada a Deus é, em última análise,
refletir o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Não podemos mudar todas as injustiças do mundo, mas podemos mudar a maneira como agimos diante delas. Podemos ser uma luz em meio à escuridão, uma voz para os que não têm voz. E ao fazer isso, estamos não apenas agradando a Deus, mas participando de sua obra de redenção no mundo. Número 3. Perdoar. Mesmo quando parece impossível, quando alguém nos machuca profundamente, a ideia de perdoar pode parecer uma missão impossível. O coração dói, a mente revive a ofensa repetidas vezes, e o instinto humano nos leva a erguer barreiras, a nos proteger do outro. Mas é justamente nesse ponto que Deus nos desafia a algo maior, algo que transcende o entendimento humano: o perdão. Um perdão que não se limita a uma palavra ou gesto simbólico, mas que parte do mais íntimo do coração, libertando-nos do peso que a mágoa carrega e refletindo a graça de Deus em nós. Jesus nos deu um exemplo impressionante de perdão. Ele não perdoou apenas pequenos erros, mas perdoou enquanto estava pendurado na cruz em meio à dor, humilhação e injustiça. Em Lucas capítulo 23, versículo 34, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Esse não foi um perdão raso, mas um perdão profundo, dado àqueles que o torturavam, que o desprezavam, que tiravam sua vida injustamente. O perdão de Jesus na cruz é o padrão para nós. Perdoar, mesmo quando tudo em nosso coração grita para não fazê-lo. Mas como podemos perdoar quando a dor é tão grande? Talvez alguém tenha traído sua confiança, destruído seus sonhos ou causado um mal irreparável. A verdade é que, por nossas próprias forças, o perdão é inalcançável. Mas é aqui que a graça de Deus entra. O perdão, aos olhos de Deus, não é uma questão de justiça humana, mas de graça divina. Assim como Ele nos perdoou de uma dívida impagável, somos chamados a perdoar aqueles que nos ofenderam. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. O perdão não significa que estamos dizendo que o que a pessoa fez foi certo. Perdoar não é validar o erro, mas libertar o nosso coração do peso da amargura. Quando não perdoamos, nos tornamos prisioneiros da nossa própria raiva, do ressentimento que nos consome pouco a pouco. É como carregar uma mochila cheia de pedras, que se torna mais pesada a cada dia. Ao perdoar, tiramos esse peso e nos abrimos para a cura que Deus quer trazer em nossa vida. O perdão não é para quem nos ofendeu, é para nós. Ele nos liberta. É claro que, muitas vezes, o processo do perdão não acontece de forma instantânea. Existem mágoas que levam tempo para cicatrizar, e Deus entende isso. Mas o primeiro passo é decidir perdoar. A partir dessa decisão, Deus começa a trabalhar em nosso coração, transformando nossa dor em redenção. E à medida que liberamos o perdão, encontramos paz. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, nos ensina: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoar é um dos maiores atos de fé. Ao perdoar, confiamos em Deus para lidar com a justiça e as consequências, deixando de lado o desejo de vingança. A justiça divina é perfeita, e o que Deus nos pede é que lancemos fora o desejo de retribuir o mal com o mal e confiemos que Ele é o único juiz verdadeiro. Perdoar é entregar o controle a Deus, e isso agrada profundamente ao coração dele. A mágoa nos prende ao passado, mas o perdão nos projeta para o futuro. A cada vez que escolhemos perdoar, nos tornamos mais parecidos com Cristo, que não guardou rancor, que não alimentou a dor, mas que ofereceu amor incondicional até mesmo àqueles que o crucificaram. Quando o perdão parece impossível, é aí que a graça de Deus se torna mais poderosa. Número 4. A sinceridade
em meio à cultura da falsidade. Vivemos em uma época em que as aparências dominam. Redes sociais, ambientes de trabalho, círculos sociais, tudo parece girar em torno de uma imagem cuidadosamente fabricada. A pressão para mostrar apenas o que é perfeito, para ocultar falhas e fraquezas, é esmagadora. Mas no meio desse cenário, Deus nos chama a algo completamente diferente: sinceridade. Não uma sinceridade superficial, mas uma verdade profunda, que reflete quem realmente somos, independentemente do que os outros pensam ou esperam de nós. Quando olhamos para a história de Ananias e Safira, em Atos, capítulo 5, versículos 1 a 10, vemos como a falsidade pode nos afastar de Deus. Eles venderam uma propriedade e decidiram reter parte do dinheiro para si mesmos, mas tentaram enganar os apóstolos, fingindo que estavam dando tudo. O problema não estava em dar uma parte, mas em mentir sobre isso. Pedro, cheio do Espírito Santo, confrontou Ananias e perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? A mentira não era apenas para os apóstolos, era para Deus. E a consequência foi trágica. O que podemos aprender dessa história? Deus não está interessado em performances ou aparências. Ele não está impressionado com máscaras ou com tentativas de parecer algo que não somos. O que ele valoriza é a verdade. E não apenas a verdade que dizemos aos outros, mas a verdade que vivemos diante dele. Em um mundo onde a falsidade se tornou norma, ser sincero é um ato de coragem, um gesto que agrada a Deus. Não porque a sinceridade é fácil, mas porque ela reflete um coração que não tem medo de ser autêntico diante dele. Sinceridade também significa ser honesto sobre nossas fraquezas. Em vez de tentar parecer espiritualmente fortes o tempo todo, é preciso admitir quando estamos em luta, quando estamos cansados, quando precisamos de ajuda. O salmista Davi exemplifica isso em vários momentos, especialmente no Salmo 51, versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi não tentou esconder seus erros ou mascarar sua dor. Ele trouxe tudo para Deus em sinceridade e arrependimento, e isso tocou profundamente o coração do Senhor. A sinceridade não é apenas sobre admitir erros, é sobre viver uma vida transparente em todas as áreas. Muitas vezes, nos tornamos especialistas em esconder nossos verdadeiros sentimentos, em fingir que está tudo bem, quando, na verdade, estamos quebrados por dentro. Aprendemos a colocar uma máscara de perfeição por medo de sermos julgados ou rejeitados. Mas Deus nos chama a um relacionamento mais profundo, onde não precisamos esconder nada. Ele já sabe tudo e nos convida a viver essa verdade com liberdade. Jesus também advertiu contra a hipocrisia dos fariseus, que pareciam justos por fora, mas por dentro estavam cheios de corrupção. Em Mateus capítulo 23, versículo 27, ele diz: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda impureza. Essa é uma advertência poderosa para nós. Não adianta ter uma aparência impecável de espiritualidade, se por dentro estamos longe de Deus. A sinceridade começa em nossos corações e se reflete em cada aspecto de nossas vidas. A cultura da falsidade oferece uma falsa segurança, uma sensação de controle, mas é apenas uma ilusão. Quando vivemos tentando agradar aos outros ou manter uma imagem, nos distanciamos de quem realmente somos e, pior ainda, nos distanciamos de Deus. A sinceridade, por outro lado, nos aproxima dele, porque é um reflexo do nosso desejo de viver na luz da sua verdade. Deus nos convida a ser sinceros, a viver de maneira autêntica, sem fingimentos ou máscaras. Isso agrada ao coração dele, porque mostra que confiamos em sua graça, que sabemos que ele nos aceita como somos, sem precisar de disfarces. Não há liberdade maior do que viver na verdade diante de Deus, sem medo, sem reservas. Número 5. A coragem de manter-se firme em sua fé.
Diante das pressões e desafios da vida, quantas vezes você se sentiu tentado a abandonar sua fé ou fazer concessões para se adequar ao que o mundo exige? Em uma sociedade que frequentemente se opõe aos princípios do Evangelho, a coragem de manter-se firme na fé é uma das atitudes mais poderosas que podemos ter. Ser fiel a Deus em meio às adversidades não é apenas uma questão de convicção, é uma demonstração de coragem que agrada profundamente ao coração dele. Quando olhamos para a história dos apóstolos, vemos homens comuns enfrentando situações extraordinárias com uma fé inabalável. Pedro e João, por exemplo, enfrentaram o Sinédrio, o conselho religioso mais poderoso da época, após curarem um homem em nome de Jesus. Foram ameaçados e pressionados a parar de pregar, mas sua resposta foi de uma coragem que transcende o medo. Em Atos capítulo 4, versículos 19 e 20, eles disseram: "Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos." Essa coragem de manter-se fiel, mesmo diante da ameaça de prisão e morte, é uma inspiração para todos nós. A coragem de permanecer firme na fé não significa a ausência de medo, mas sim a capacidade de seguir em frente, mesmo quando o medo está presente. É saber que, mesmo que o mundo tente nos fazer desviar, a nossa confiança está em Deus e não nas circunstâncias. O profeta Daniel é outro exemplo clássico dessa coragem. Ele não apenas manteve sua fé em meio à Babilônia pagã, mas orou abertamente a Deus, mesmo quando foi proibido por decreto real. Daniel sabia que isso poderia custar sua vida, mas sua fidelidade a Deus era mais importante que sua própria segurança. No capítulo 6 do livro de Daniel, vemos que sua coragem foi recompensada quando Deus o salvou da cova dos leões. Não era a força de Daniel que o mantinha firme, mas sua fé inabalável no Deus que ele servia. Mas o que significa, na prática, manter-se firme na fé? Significa não negociar nossos valores, mesmo quando isso nos coloca em desvantagem. Significa ser honesto em um ambiente que recompensa a desonestidade, tratar os outros com compaixão quando a sociedade promove a indiferença e confiar em Deus quando todos ao nosso redor nos dizem para desistir. Manter-se firme na fé é como uma árvore que, mesmo em meio a tempestades, mantém suas raízes profundamente fincadas no solo. As tempestades virão, mas não seremos abalados, porque estamos firmes na rocha que é Cristo. A sociedade moderna nos oferece várias oportunidades para abandonar nossa fé. Às vezes, são as pequenas concessões, uma mentira aparentemente inofensiva, um comportamento que parece aceitável porque todos fazem. Outras vezes, são desafios maiores, uma perda inesperada, uma crise financeira, uma doença, uma traição. Em momentos como esses, a coragem de permanecer firme é o que nos sustenta. Como o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." Guardar a fé é muitas vezes uma batalha interna. E essa batalha, quando vencida, agrada profundamente a Deus. Jesus nos alertou que seguir a Ele não seria fácil. Ele disse em João, capítulo 16, versículo 33. "Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo." A coragem de manter-se firme na fé não é baseada em nossa própria força, mas na certeza de que Jesus já venceu o mundo. A nossa força está nele. Sabemos que assim como ele venceu, nós também venceremos se permanecermos fiéis. A fé inabalável, que persiste em meio às adversidades, é como um farol em meio à tempestade. Ela não apenas nos mantém em pé, mas ilumina o caminho para aqueles ao nosso redor que estão perdidos, que não conseguem ver uma saída. Quando permanecemos firmes em nossa fé, não apenas agradamos a Deus, mas nos tornamos testemunhas vivas de sua graça, misericórdia e poder. Ser firme na fé é um convite diário. Cada decisão que tomamos, cada obstáculo que enfrentamos, é uma oportunidade de mostrar a Deus que nossa confiança está nele. A coragem de seguir adiante, mesmo quando parece que o caminho é difícil ou incerto,
é o que diferencia aqueles que vivem uma fé superficial daqueles que têm raízes profundas. E essa firmeza, esse compromisso inabalável com Deus, é o que agrada profundamente ao seu coração. Número 6. A generosidade que transcende o material. A palavra generosidade muitas vezes nos faz pensar em dinheiro, em doações ou em grandes gestos de caridade. Mas a verdadeira generosidade, aquela que agrada a Deus, vai muito além do material. É uma atitude de coração, um estilo de vida que envolve dar de nós mesmos, sem esperar nada em troca. Não se trata apenas de quantias ou de objetos, mas de tempo, atenção, amor e até mesmo de perdão. Deus não está interessado no quanto damos, mas na disposição do nosso coração ao dar. Jesus nos contou a história da viúva pobre, que nos oferece uma lição profunda sobre o que realmente significa ser generoso. Em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, Jesus observa os ricos colocando grandes somas de dinheiro no templo, mas é a viúva, que deu apenas 2 pequenas moedas, que chamou sua atenção. Ele disse: "Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os outros, pois todos deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver." O que essa mulher deu foi muito mais do que dinheiro. Ela deu sua confiança, sua fé de que Deus cuidaria dela, mesmo sem nada em suas mãos. Generosidade, portanto, é uma expressão de fé. É confiar que, ao darmos de nós mesmos, Deus multiplicará o que temos. Muitas vezes, o que as pessoas mais precisam não é de bens materiais, mas de alguém que as ouça, que as apoie em momentos de dificuldade, que as encoraje quando se sentem perdidas. Talvez seja mais fácil dar dinheiro, pois esse ato nos mantém distantes, mas dar nosso tempo, nossa presença, nossa atenção verdadeira, isso é algo que demanda um coração generoso, um coração alinhado com o de Deus. E a generosidade não para por aí. Jesus nos desafia a sermos generosos até mesmo com aqueles que nos prejudicaram. Em Lucas, capítulo 6, versículo 35, ele nos ensina: "Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus." A generosidade de Deus é incondicional. Ele nos ama e nos abençoa, mesmo quando não merecemos. Da mesma forma, somos chamados a ser generosos com aqueles que talvez nunca nos retribuam, porque nossa recompensa não vem deles, mas de Deus. Generosidade também significa dar com alegria. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo nos lembra: "Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria." A atitude com a qual damos é tão importante quanto o que damos. Um gesto feito por obrigação ou esperando reconhecimento perde seu valor aos olhos de Deus. Mas quando damos de coração, com alegria, sem segundas intenções, estamos refletindo o próprio coração de Deus, que nos dá todas as coisas sem medida. E, finalmente, ser generoso é confiar que o que temos, por menor que pareça, pode fazer uma diferença imensa nas mãos de Deus. Lembre-se da história do menino que entregou seus 5 pães e 2 peixes a Jesus. Em João, capítulo 6, versículos 9 a 11, vemos que o que parecia insignificante foi multiplicado para alimentar uma multidão. Muitas vezes, subestimamos o que podemos oferecer. Achamos que não temos muito a dar, que nosso gesto é pequeno demais para causar impacto. Mas Deus multiplica o pouco que entregamos, fazendo-o alcançar e transformar vidas de maneiras que jamais poderíamos imaginar. A verdadeira generosidade não está em grandes números ou em gestos grandiosos. Ela está nos pequenos atos diários, nas escolhas que fazemos de nos doar aos outros, de compartilhar o que temos, seja isso material, emocional ou espiritual. Deus vê cada detalhe e Ele se alegra quando agimos com um coração disposto, livre da cobiça ou do egoísmo. Portanto,
Viver uma vida de generosidade é muito mais do que um dever ou uma responsabilidade. É uma oportunidade de refletir o caráter de Deus, de participar de sua obra no mundo e de experimentar a alegria que vem de dar. Quando nos entregamos de corpo e alma a essa prática, descobrimos que, na verdade, quanto mais damos, mais recebemos da abundante graça de Deus. Número 7. A sensibilidade ao Espírito Santo em decisões diárias. Quantas vezes nos pegamos diante de escolhas que parecem pequenas, mas que, no fundo, moldam o rumo de nossas vidas? As decisões do dia a dia, como reagir a uma provocação, como usar nosso tempo, como tratar uma pessoa, podem parecer insignificantes, mas é nesses momentos que o Espírito Santo quer nos guiar. A sensibilidade ao Espírito Santo não se manifesta apenas em grandes momentos de revelação ou milagres. Ela acontece nas pequenas escolhas, nos detalhes cotidianos que revelam se estamos, de fato, sintonizados com a voz de Deus. Ser sensível ao Espírito é ter a disposição de parar e ouvir antes de agir. Quando reagimos de forma impulsiva, corremos o risco de agir de acordo com nossas emoções e instintos humanos, que nem sempre refletem o caráter de Cristo. O Espírito Santo é nosso conselheiro, aquele que nos guia na verdade e nos lembra de tudo o que Jesus nos ensinou. Em João, capítulo 14, versículo 26, Jesus diz: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito." Ele não nos fala de maneira ruidosa, mas em um sussurro suave, e para ouvi-lo precisamos estar atentos. A sensibilidade ao Espírito Santo começa com uma vida de intimidade com Deus. Não é possível reconhecer a voz de alguém que você mal conhece. Da mesma forma, para discernir a direção do Espírito, precisamos cultivá-la através da oração, da meditação na palavra e de um coração disposto a obedecer. Quando estamos constantemente em comunhão com Deus, sua voz se torna familiar e somos capazes de perceber quando Ele nos está guiando, mesmo nas decisões mais simples. É como uma bússola interna que nos direciona a agir com amor, paciência e sabedoria em situações que poderiam facilmente nos levar a reações impulsivas. Um exemplo poderoso de sensibilidade ao Espírito Santo está na vida do apóstolo Paulo. Em Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7, vemos que Paulo e seus companheiros tentaram entrar na província da Ásia para pregar a palavra, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Eles então tentaram ir para a Bitínia, mas novamente o Espírito de Jesus não permitiu. Mesmo em algo aparentemente bom, pregar o Evangelho, Paulo foi sensível o suficiente para perceber que aquela não era a direção de Deus naquele momento. Isso nos ensina que nem sempre o que parece bom aos nossos olhos é o que Deus tem para nós. A sensibilidade ao Espírito Santo nos leva a ajustar nossos planos aos planos de Deus e não o contrário. Ser guiado pelo Espírito também envolve abrir mão de nossa vontade. Muitas vezes, o Espírito nos leva por caminhos que não planejamos, e isso pode ser desconfortável. Pode significar perdoar alguém que nos feriu, ajudar uma pessoa que não gostaríamos, ou mudar de direção quando já tínhamos tudo decidido. Mas, ao confiarmos no Espírito, aprendemos que Ele sempre nos levará para o centro da vontade de Deus, onde experimentamos paz e propósito. Em Romanos, capítulo 8, versículo 14, está escrito: "Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus." Ser guiado pelo Espírito é a marca de nossa filiação divina. Entretanto, muitas vezes, ignoramos a voz do Espírito. Ele nos alerta quando estamos prestes a falar algo que vai ferir alguém, quando estamos prestes a agir de maneira egoísta, mas, por orgulho ou distração, escolhemos seguir nosso próprio caminho. O resultado é que nos afastamos da paz que Deus nos oferece e colhemos as consequências de nossas escolhas precipitadas. A sensibilidade ao Espírito Santo requer humildade para admitir que não sabemos tudo, que precisamos de sua direção em cada aspecto de nossas vidas. Nosso desafio é viver com os ouvidos espirituais atentos,
prontos para ouvir a direção do Espírito Santo em todas as circunstâncias. Isso pode se manifestar de maneiras sutis, uma sensação de paz que confirma que estamos no caminho certo, ou uma inquietação que nos alerta para repensar nossas ações. A sensibilidade ao Espírito é um presente precioso que Deus nos dá para que possamos viver segundo sua vontade em cada momento, em cada decisão, em cada palavra que proferimos. Portanto, a sensibilidade ao Espírito Santo não é uma opção, mas uma necessidade para todos que desejam agradar a Deus. Ela nos ajuda a tomar decisões sábias, a evitar armadilhas e a viver em harmonia com o plano que Deus tem para nós. Cada escolha, por menor que seja, pode se tornar uma oportunidade de mostrar a Deus que confiamos em sua liderança e que estamos dispostos a segui-lo em todas as áreas da nossa vida. Número 8. A fidelidade nos pequenos compromissos. Nos pequenos detalhes da vida, nos momentos que parecem insignificantes, é onde a verdadeira fidelidade é testada. Muitas vezes pensamos que agradar a Deus está em grandes gestos, em missões grandiosas, mas a realidade é que o Senhor observa com atenção aquilo que fazemos quando ninguém está olhando. Jesus nos ensina em Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Ser fiel nas pequenas coisas revela nosso caráter e nossa disposição de viver para Deus em cada aspecto da vida, por mais mundano ou rotineiro que pareça. Imagine uma semente plantada no solo. Aos olhos humanos, pode parecer algo mínimo, quase irrelevante, mas é a fidelidade em cuidar dessa semente, regando-a, protegendo-a, que trará no futuro uma árvore frondosa. Da mesma forma, os pequenos compromissos do nosso dia a dia, cumprir com nossas palavras, ser pontual, honrar promessas feitas a amigos ou familiares, são como essas sementes. Quando somos fiéis nelas, Deus nos confia responsabilidades maiores, sabendo que nosso caráter foi provado no pouco. Essa fidelidade nas pequenas coisas vai além do cumprimento de tarefas. Ela envolve ser íntegro em todas as áreas. Quando estamos no trabalho, por exemplo, é fácil negligenciar uma responsabilidade pequena, algo que acreditamos que ninguém notará. Mas para Deus cada ação tem peso. Ele vê o esforço que colocamos em fazer as coisas da melhor maneira, mesmo que o mundo não reconheça. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, Paulo nos lembra: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens. Isso significa que, mesmo nos menores detalhes, devemos agir como se estivéssemos fazendo para Deus, pois, de fato, estamos. A fidelidade nos pequenos compromissos também se aplica aos nossos relacionamentos. Talvez tenhamos prometido ligar para um amigo em um momento de necessidade ou nos comprometido a ajudar alguém em algo simples, mas que não cumprimos por distração ou cansaço. Essas pequenas falhas podem parecer insignificantes, mas elas refletem nossa capacidade de manter a palavra e de sermos confiáveis. Deus valoriza aqueles que honram seus compromissos, por menores que sejam, pois isso demonstra que temos o coração voltado para o outro e que nossas palavras têm valor. Veja o exemplo de José no Egito. Antes de se tornar o governador da nação, ele foi um servo fiel na casa de Potifar, onde suas responsabilidades eram humildes, e depois, prisioneiro, onde continuou sendo fiel, cuidando das pequenas tarefas que lhe eram confiadas. Em Gênesis capítulo 39, versículo 6, lemos que Potifar deixou tudo a cargo de José, de modo que não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. A fidelidade de José nas pequenas coisas o preparou para ser fiel em uma posição de grande responsabilidade quando Deus o elevou. Não foi o cargo que definiu sua fidelidade, foi seu caráter desde o início. A sociedade de hoje valoriza o grande, o impactante, mas aos olhos de Deus, a verdadeira grandeza está em como vivemos os pequenos momentos. Talvez você esteja em uma fase da vida onde parece que não há grandes oportunidades ou desafios, mas Deus está observando como você lida com o que tem nas mãos agora.
Ser fiel nas tarefas simples e rotineiras demonstra nossa disposição de ser fiéis no muito, quando Deus nos confiar mais. A fidelidade nos pequenos compromissos não só agrada a Deus, mas também nos prepara para receber mais dele. Quando demonstramos consistência, quando cumprimos nossas obrigações com integridade, sem procurar reconhecimento humano, Deus abre portas maiores. Ele sabe que assim como fomos fiéis no pouco, seremos fiéis no muito, e nos confiará responsabilidades maiores, sabendo que nosso coração é firme. Portanto, em vez de esperar por grandes momentos para demonstrar nossa fé e fidelidade, devemos nos atentar para os pequenos detalhes. Cada gesto de fidelidade, cada compromisso honrado, cada tarefa feita com excelência, por menor que seja, é uma oportunidade de mostrar a Deus que estamos comprometidos com Ele em todas as áreas de nossa vida. Número 9. O silêncio e a oração em momentos de conflito. Quando o conflito surge, nossa primeira reação geralmente é responder. Defendemos nossa posição, justificamos nossas ações, ou até mesmo revidamos com palavras duras. Mas o silêncio pode ser uma arma poderosa nas mãos de quem confia em Deus. O silêncio não é sinal de fraqueza, mas uma escolha consciente de entregar a situação a Deus em vez de lutar por conta própria. A oração, nesse contexto, se torna nossa linha direta com o céu, buscando a sabedoria e a paz que só Ele pode conceder. Diante de situações que nos desafiam, o silêncio e a oração são atitudes que revelam nossa confiança plena em Deus. Jesus, em seu momento de maior angústia, diante de acusações falsas e do julgamento injusto, escolheu o silêncio. Quando estava diante de Pilatos, acusado pelos líderes religiosos, ele não abriu a boca para se defender. Em Mateus capítulo 27, versículo 14, está escrito: Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. O silêncio de Jesus não era passividade, mas uma demonstração de seu completo controle sobre a situação e de sua submissão à vontade do Pai. Ele sabia que a justiça de Deus prevaleceria, mesmo que naquele momento a situação parecesse desfavorável. Quantas vezes, em momentos de conflito, falamos mais do que deveríamos? Palavras ditas no calor da emoção muitas vezes trazem arrependimento mais tarde. Provérbios capítulo 17, versículo 28, nos lembra que até o insensato passará por sábio se ficar calado, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. O silêncio nos protege de palavras impensadas e nos dá espaço para ouvir a voz de Deus. É nesse intervalo de silêncio que o Espírito Santo pode nos direcionar, pode nos mostrar a melhor forma de agir, sem que sejamos guiados pela raiva ou pelo orgulho. A oração, nesse contexto, não é apenas uma fuga ou um alívio temporário. Ela é um ato de entrega, um reconhecimento de que, por nossas próprias forças, não podemos resolver tudo. Paulo nos ensina em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando levamos nossos conflitos a Deus em oração, abrimos espaço para que Ele trabalhe nas circunstâncias e principalmente em nossos corações. Muitas vezes, orar em meio ao conflito nos faz perceber que a verdadeira batalha não é contra as pessoas, mas contra nossos próprios desejos e emoções descontroladas. O silêncio também nos dá a oportunidade de refletir. Muitas vezes, no calor do conflito, nos cegamos para a verdade, deixando que o orgulho ou a autopreservação guiem nossas palavras e ações. No entanto, quando escolhemos o silêncio, nos damos a chance de examinar o que está acontecendo dentro de nós. Por que estamos reagindo dessa maneira? O que essa situação está revelando sobre nosso coração? Essa pausa permite que Deus nos molde, que nos ensine a agir com sabedoria, paciência e compaixão. A oração, por outro lado, nos conecta diretamente com a fonte de toda sabedoria e paz. Em vez de buscar soluções humanas e temporárias, quando oramos, estamos pedindo a intervenção divina. Estamos dizendo: Deus, essa batalha não é minha, ela é sua.
e Ele é fiel para intervir, às vezes mudando a situação, outras vezes mudando a nós mesmos. Em Romanos capítulo 12, versículo 19, somos lembrados de que não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quando escolhemos o silêncio e a oração, estamos confiando que Deus, o justo juiz, cuidará de tudo a seu tempo. A sociedade valoriza quem tem a última palavra, quem vence debates, quem sempre se defende. Mas aos olhos de Deus, o verdadeiro vencedor é aquele que confia nele para lutar suas batalhas. A oração nos coloca no centro da vontade de Deus, enquanto o silêncio nos mantém longe de armadilhas emocionais e nos protege de decisões precipitadas. Quando escolhemos o silêncio e a oração, estamos vivendo pela fé, e essa é uma atitude que agrada profundamente ao coração de Deus. Por fim, o silêncio e a oração são atos de confiança. Quando nos calamos e oramos, estamos dizendo a Deus que confiamos nele mais do que em nossa própria capacidade de resolver conflitos. Estamos dizendo que Ele é o Senhor sobre nossas circunstâncias e que, por mais que as situações sejam difíceis, sua sabedoria, justiça e amor prevalecerão. Número 10. A paciência em meio à pressa da vida moderna. No ritmo frenético da vida moderna, a paciência se tornou uma virtude quase esquecida. Vivemos em uma era de gratificação instantânea, onde tudo precisa acontecer agora. As respostas, os resultados, o sucesso. A pressão para obtermos tudo no menor tempo possível nos faz perder de vista uma das atitudes que mais agradam a Deus: a paciência. Ser paciente não é apenas esperar passivamente, mas confiar no tempo de Deus, sabendo que Ele está trabalhando em nós e em nossas circunstâncias, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Abraão é um exemplo profundo de paciência. Ele recebeu uma promessa extraordinária de Deus. Seria pai de uma grande nação. No entanto, a espera foi longa. Anos se passaram sem que a promessa se concretizasse. Durante esse tempo, Abraão teve a opção de desistir, de duvidar, ou de tentar acelerar o plano de Deus com seus próprios métodos, como fez ao ter um filho com Agar. Mas mesmo com falhas humanas, ele aprendeu que a promessa de Deus não falha. Em Gênesis, capítulo 21, versículos 1 e 2, finalmente lemos: O Senhor foi bondoso com Sara, como dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus. O tempo de Deus é sempre perfeito, e a paciência de Abraão foi recompensada de uma forma que ele jamais poderia imaginar. A paciência que Deus nos chama a ter não é uma espera passiva, mas uma espera ativa e cheia de fé. É continuar confiando, mesmo quando os resultados não vêm no tempo que esperávamos. Em Romanos capítulo 8, versículo 25, Paulo nos lembra: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A espera nos molda, nos fortalece e nos ensina a depender mais de Deus e menos de nossas próprias forças. Quando somos pacientes, reconhecemos que Deus está no controle, que Ele vê o que nós não vemos e que seu plano é maior do que qualquer coisa que possamos planejar para nós mesmos. Em meio à pressa da vida moderna, a impaciência nos faz tomar decisões precipitadas, baseadas no medo de perder oportunidades ou no desejo de controlar o que está além do nosso alcance. Mas a paciência nos ensina a confiar que Deus está no comando de todas as coisas, até mesmo das oportunidades que achamos que estamos perdendo. Em vez de agir por impulso, a paciência nos dá sabedoria para agir no tempo certo, conforme a vontade de Deus. A sociedade valoriza a pressa, o fazer tudo ao mesmo tempo, o alcançar o sucesso rapidamente. Mas Deus opera de maneira diferente. Ele nos chama para desacelerar, para ouvir sua voz, para esperar o momento certo de agir. A paciência é um fruto do Espírito, como Paulo nos ensina em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade.
Quando permitimos que o Espírito Santo desenvolva a paciência em nós, estamos cultivando um coração que confia em Deus acima de tudo, e essa confiança agrada ao Senhor. A vida de José também nos ensina a importância da paciência. Vendido como escravo por seus irmãos, preso injustamente no Egito, José poderia facilmente ter se desesperado. Mas ele esperou em Deus, acreditando que, mesmo em meio à injustiça e à dor, Deus estava no controle. Sua paciência não apenas o sustentou em tempos difíceis, mas o preparou para o grande propósito que Deus tinha para sua vida. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz a seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." O plano de Deus estava operando o tempo todo, e a paciência de José foi uma chave para ele ver o cumprimento desse plano. Por fim, a paciência também nos ensina a lidar com as pessoas de maneira mais compassiva. Muitas vezes, a impaciência nos leva a julgamentos rápidos, a exigências desmedidas ou a expectativas irrealistas em relação aos outros. Mas a paciência nos permite ver as pessoas como Deus as vê, com suas lutas, falhas e necessidades de crescimento. Quando somos pacientes com os outros, estamos refletindo a própria paciência de Deus conosco. Ele não nos apressa. Ele caminha conosco em cada etapa, esperando com amor que cresçamos à imagem de seu Filho. Portanto, a paciência em meio à pressa da vida moderna é um verdadeiro testemunho de fé. Ela demonstra que acreditamos que Deus é soberano sobre todas as coisas, que seu tempo é perfeito e que podemos confiar nele, mesmo quando a espera parece longa. Ser paciente é uma atitude de dependência total em Deus, e essa dependência agrada profundamente ao seu coração. Número 11. A alegria em meio às dificuldades. É fácil ser grato e manter o sorriso quando tudo está indo bem, quando a vida segue o curso que desejamos. Mas o verdadeiro desafio para nossa fé surge quando enfrentamos dificuldades, perdas e provações. Como é possível encontrar alegria em meio às dificuldades? Aos olhos do mundo, isso pode parecer uma contradição. Mas para aqueles que confiam em Deus, a alegria não depende das circunstâncias. Ela vem de algo muito mais profundo. Uma confiança inabalável em que Deus está presente e operando, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. O apóstolo Paulo é um exemplo extraordinário de alguém que experimentou a verdadeira alegria, mesmo em meio a grandes adversidades. Ele foi perseguido, preso, apedrejado, e ainda assim, suas cartas transbordam de alegria e gratidão. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, ele nos encoraja: "Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se." E o mais impressionante é que essa carta foi escrita enquanto Paulo estava preso. A alegria de Paulo não era fruto das circunstâncias externas, mas de uma fonte interna, sua relação íntima com Deus. Ele sabia que, independentemente do que enfrentasse, Deus estava com ele, e isso era suficiente para encher seu coração de alegria. Essa alegria em meio às dificuldades não é um mero otimismo superficial ou uma negação da realidade. Não significa fingir que a dor não existe ou ignorar os problemas. Pelo contrário, é reconhecer que, mesmo na dor, há um propósito maior que Deus está realizando. Como diz Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. As provações têm o poder de nos moldar, de nos fortalecer, de nos levar a uma fé mais profunda e a uma confiança inabalável em Deus. Muitas vezes, enfrentamos dificuldades e nos perguntamos: por que eu? Ou por que isso está acontecendo comigo? Mas a alegria em meio às dificuldades nos leva a fazer uma pergunta diferente: o que Deus está me ensinando através disso? Essa mudança de perspectiva é o que nos permite ver a mão de Deus em meio à dor. Quando deixamos de nos concentrar apenas no sofrimento e começamos a ver como Deus está nos transformando através dele,
começamos a experimentar uma alegria que o mundo não pode entender. Pense também na vida de Jó. Ele perdeu tudo: sua família, suas riquezas, sua saúde. Ainda assim, mesmo em meio à sua angústia, Jó declarou: "O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor." Jó, capítulo 1, versículo 21. Jó não negou sua dor, ele a expressou abertamente, mas sua fé em Deus permaneceu firme. A alegria que Jó demonstrou não era uma emoção passageira, mas uma confiança de que Deus era soberano sobre sua vida, mesmo em meio ao sofrimento. E no final, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, mostrando que Ele nunca nos abandona, mesmo nas horas mais sombrias. Essa alegria em meio às dificuldades não é algo que conseguimos por nossas próprias forças. Ela é fruto do Espírito Santo agindo em nós. Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos lembra que a alegria é um dos frutos do Espírito. Isso significa que quanto mais nos rendemos à ação do Espírito Santo em nossas vidas, mais somos capacitados a experimentar essa alegria sobrenatural, que não se baseia nas circunstâncias, mas em quem Deus é. É o Espírito Santo quem nos dá forças para olhar além da dor e ver a obra redentora de Deus em nossas vidas. Portanto, a alegria em meio às dificuldades é um testemunho poderoso da nossa fé. Quando o mundo espera que sejamos consumidos pelo desespero, a nossa alegria demonstra que temos uma esperança que vai além deste mundo. É uma alegria que não pode ser tirada por circunstâncias temporárias, porque está enraizada em algo eterno, a presença e o amor de Deus em nossas vidas. Viver com essa alegria não significa que não enfrentaremos lutas. As dificuldades virão, mas podemos escolher onde colocaremos nosso foco. Ao fixar nossos olhos em Deus, ao confiar em seu plano e em sua bondade, mesmo quando não entendemos, somos capazes de experimentar uma alegria que transcende a lógica humana. E essa alegria, quando cultivada, agrada profundamente ao coração de Deus. Número 12. A sabedoria em relacionamentos. Relacionamentos são, sem dúvida, uma das maiores bênçãos que podemos experimentar, mas também podem ser a fonte de muitos desafios. Saber lidar com as pessoas ao nosso redor, seja em família, no trabalho, na igreja ou entre amigos, exige uma sabedoria que vai além da capacidade humana natural. Essa sabedoria não vem apenas do conhecimento, mas de um coração que busca entender as pessoas à luz do amor de Deus e que reflete o caráter de Cristo em cada interação. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, encontramos uma lição preciosa para nossos relacionamentos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas vezes nossos relacionamentos se deterioram simplesmente porque permitimos que as emoções tomem o controle de nossas palavras? Um momento de raiva, uma palavra mal colocada, uma crítica impulsiva podem causar danos que levam anos para serem curados. Mas a sabedoria que vem de Deus nos ensina a refrear a língua, a responder com brandura, mesmo quando somos provocados ou injustamente tratados. A sabedoria em relacionamentos também envolve a habilidade de ouvir. Muitas vezes, estamos tão focados em fazer valer nosso ponto de vista que esquecemos de ouvir o outro lado. Mas Tiago, capítulo 1, versículo 19, nos dá uma instrução clara. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Ouvir é uma arte que exige humildade. Ao ouvir o outro com atenção, não apenas evitamos conflitos desnecessários, mas demonstramos respeito e valorização pela pessoa. Essa atitude agrada a Deus porque reflete seu amor, que é paciente e disposto a ouvir nossas dores e alegrias. Jesus também nos ensinou a importância da reconciliação nos relacionamentos. No Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, ele diz: "Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão.
Depois volte e apresente sua oferta. Deus valoriza tanto a paz nos relacionamentos que Ele nos pede para priorizar a reconciliação, até mesmo antes de nos aproximarmos dele em adoração. Isso nos ensina que os nossos relacionamentos com os outros são uma extensão do nosso relacionamento com Deus. A sabedoria divina nos ajuda a discernir quando falar e quando ficar em silêncio. Muitas vezes, a melhor resposta em um momento de tensão não é uma palavra, mas o silêncio, como vimos anteriormente com o próprio Jesus diante de seus acusadores. Não precisamos sempre ter a última palavra ou provar que estamos certos. Em muitas situações, o silêncio pode ser a resposta mais sábia, permitindo que a situação se resolva de maneira mais pacífica. E isso exige sabedoria e autocontrole, qualidades que o Espírito Santo nos capacita a desenvolver. Ser sábio em relacionamentos também significa entender a importância do perdão. As pessoas vão nos decepcionar, assim como nós inevitavelmente decepcionaremos os outros. Nenhuma relação é perfeita, mas a sabedoria nos ajuda a ver além das falhas e a estender o perdão, assim como Deus nos perdoa diariamente. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, Paulo nos exorta: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O perdão é um dos atos mais poderosos que podemos realizar em nossos relacionamentos, e ao fazê-lo, estamos permitindo que a graça de Deus flua através de nós. Em momentos de conflito, a sabedoria divina nos dá a capacidade de resolver as diferenças de maneira pacífica, sem recorrer à violência ou ao confronto aberto. Paulo nos ensina, em Romanos, capítulo 12, versículo 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso não significa que sempre conseguiremos evitar conflitos, mas significa que sempre que depender de nós, devemos buscar a paz. E essa paz não é apenas a ausência de brigas, mas a harmonia que vem de um coração disposto a amar, a perdoar e a entender. Por fim, a sabedoria em relacionamentos nos leva a agir com compaixão. Ao sermos compassivos, refletimos o coração de Deus. Em nossos relacionamentos diários, devemos nos esforçar para olhar além das ações externas e tentar entender o que a outra pessoa está enfrentando internamente. Quando praticamos a empatia, construímos pontes e estreitamos laços que refletem o amor de Cristo. Jesus nos ensinou a tratar os outros da maneira que gostaríamos de ser tratados, e essa regra de ouro, encontrada em Mateus, capítulo 7, versículo 12, deve ser um norte para todos os nossos relacionamentos. Portanto, a sabedoria em relacionamentos não é algo que conquistamos de uma vez. É um aprendizado contínuo, uma caminhada constante de humildade, paciência e amor. Quando permitimos que Deus nos guie em nossas interações com os outros, nossos relacionamentos se tornam uma expressão do seu amor e da sua graça. Número 13. O respeito pelas diferenças e o amor ao próximo. Em um mundo tão fragmentado, onde divisões e conflitos são alimentados por diferenças de opinião, cultura e crenças, Deus nos chama a algo muito mais elevado: respeitar as diferenças e amar ao próximo, independentemente de quem ele seja. O respeito verdadeiro não é simplesmente tolerar o outro, mas enxergá-lo com o valor que Deus lhe atribui, reconhecendo que, assim como nós, cada pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Jesus nos deixou um exemplo extraordinário ao lidar com pessoas de diferentes origens e contextos, sem jamais discriminar ou excluir. Um dos exemplos mais impactantes foi quando ele interagiu com a mulher samaritana no poço, conforme narrado em João, capítulo 4, versículos 7 a 9. Para os judeus, os samaritanos eram um povo desprezado, e homens judeus sequer falavam com mulheres em público. Mas Jesus, quebrando todas as barreiras sociais e culturais, ofereceu a essa mulher não apenas diálogo, mas o dom da vida eterna. Ele nos mostrou que o amor transcende as barreiras culturais, de gênero e de preconceito. Amar ao próximo não é apenas um mandamento teórico, mas uma prática diária que exige intencionalidade e esforço. Em Mateus,
capítulo 22, versículos 37 a 39. Jesus nos dá o maior mandamento: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Esse amor ao próximo, no entanto, não é baseado em sentimentos temporários ou simpatia. Ele é uma escolha diária de demonstrar o amor de Deus, até mesmo e especialmente àqueles que nos desafiam. Respeitar as diferenças significa compreender que Deus nos criou únicos, e isso inclui nossas experiências, opiniões e culturas. No entanto, em vez de permitir que essas diferenças nos separem, devemos enxergá-las como oportunidades para aprender e crescer. Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 1, exorta: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Ele sabia que, no corpo de Cristo, haveria diferentes níveis de entendimento e práticas, mas que o mais importante era o amor e a unidade. Em vez de julgar ou criticar, somos chamados a acolher com respeito e paciência. O respeito pelas diferenças também nos ensina a praticar a humildade. Muitas vezes, achamos que nossas opiniões, crenças ou perspectivas são as corretas, e isso nos leva a desvalorizar ou desrespeitar os outros. No entanto, Filipenses capítulo 2, versículo 3, nos lembra: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Quando praticamos a humildade, reconhecemos que podemos aprender com as diferenças e que o valor de uma pessoa não está em sua concordância conosco, mas no fato de que ela é amada por Deus. Jesus também nos chamou a um amor que vai além das convenções humanas. Ele nos desafiou a amar até mesmo nossos inimigos, aqueles que nos perseguem ou nos fazem mal. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, ele diz: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Este é um amor radical que desafia nossa natureza humana. Amar aqueles que nos tratam bem é fácil, mas amar aqueles que nos ferem ou que discordam de nós exige uma graça que só Deus pode conceder. No entanto, o respeito pelas diferenças e o amor ao próximo não significa comprometer a verdade do Evangelho. Jesus sempre falou a verdade em amor, e nós também somos chamados a fazer o mesmo. Em Efésios, capítulo 4, versículo 15, Paulo nos instrui: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O respeito não nos impede de compartilhar a verdade, mas nos ensina a fazê-lo de maneira que honre a dignidade do outro, com gentileza e paciência. O amor ao próximo é a maior expressão de nossa fé. Quando amamos, mostramos que verdadeiramente conhecemos a Deus, pois Deus é amor. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, está escrito: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amar ao próximo e respeitar as diferenças não é algo opcional para o cristão. É a essência do que significa seguir a Cristo. O mundo verá Cristo em nós, não pelas nossas palavras ou doutrinas, mas pelo nosso amor, que é demonstrado em ações concretas de respeito, compaixão e serviço. Portanto, o respeito pelas diferenças e o amor ao próximo são atitudes que revelam o coração de Deus em nós. Quando escolhemos amar, independentemente de quem a pessoa seja ou do que ela tenha feito, estamos refletindo o próprio amor incondicional de Deus, que ama sem distinção. Esse amor não é apenas um sentimento, é uma decisão diária de ver as pessoas como Deus as vê e de tratá-las com a dignidade e o valor que Ele lhes atribui. Isso agrada profundamente ao coração de Deus. Número 14. A confiança em Deus em momentos de incerteza. Quando as incertezas da vida surgem, e elas inevitavelmente surgem, nossa fé é testada de maneiras profundas. Perder o controle sobre as circunstâncias pode gerar ansiedade, medo e até desespero. No entanto, é justamente nesses momentos de incerteza que Deus nos chama a confiar nele de maneira mais plena e total.
A confiança em Deus não se baseia em entender o que está acontecendo ou ter todas as respostas, mas em acreditar que, independentemente do que vemos ou sentimos, Deus continua no controle, trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Abraão é um dos maiores exemplos bíblicos de confiança em Deus em tempos de incerteza. Deus lhe prometeu uma terra e uma descendência, mas os anos se passaram e nada parecia acontecer. Ainda assim, Abraão continuou acreditando. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, lemos: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Imagine a incerteza de deixar tudo para trás, sem saber o destino exato, apenas confiando em uma promessa divina. A confiança de Abraão não estava baseada nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Nos momentos de incerteza, é natural buscarmos respostas imediatas. Queremos ver o caminho à nossa frente claramente antes de darmos o próximo passo. Mas a fé não funciona assim. A fé, como diz o autor de Hebreus, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Confiar em Deus é continuar caminhando, mesmo quando a estrada está encoberta pela neblina das incertezas. Deus, como um Pai amoroso, sabe exatamente onde nos levar, mesmo que para nós o caminho pareça incerto ou até assustador. José é vendido como escravo pelos próprios irmãos e depois preso injustamente no Egito, teve muitos momentos em sua vida onde tudo parecia desmoronar. Durante anos, ele viveu uma incerteza quase insuportável, sem saber quando ou se seus sonhos se realizariam. No entanto, ele continuou confiando em Deus. No final, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José declara aos seus irmãos: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O tempo todo, Deus estava orquestrando algo maior do que José poderia ter imaginado. E isso só foi possível porque ele confiou em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. A confiança em Deus nos momentos de incerteza exige que deixemos de lado nosso desejo de controle. Queremos saber o que vem a seguir. Queremos ter todas as respostas, mas Deus nos chama a descansar em sua sabedoria, que é muito maior do que a nossa. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 nos ensina: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Isso significa que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos confiar que Deus está guiando nossos passos. Nos momentos de incerteza, a ansiedade frequentemente toma conta de nossos corações. Ficamos inquietos, tentando prever o que virá a seguir, nos preocupando com o que não podemos controlar. Mas a Bíblia nos dá uma alternativa à ansiedade: a oração. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos exorta: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, Ele nos dá sua paz, uma paz que vai além das circunstâncias e nos permite descansar em sua soberania. A confiança em Deus também significa acreditar que Ele está fazendo algo bom, mesmo quando não podemos ver. Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos garante: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que todas as situações serão fáceis ou agradáveis, mas significa que Deus, em sua bondade, transforma até as circunstâncias mais difíceis em algo que nos fará crescer e nos moldará à imagem de Cristo. E, finalmente, a confiança em Deus nos momentos de incerteza nos ensina a esperar. Esperar é difícil, especialmente quando não sabemos o que vem depois. No entanto, Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos encoraja: Mas aqueles que esperam no Senhor
renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esperar em Deus não é perder tempo, mas renovar nossa força, nossa fé e nossa esperança, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, confiar em Deus nos momentos de incerteza não é apenas uma opção, mas uma atitude que agrada profundamente ao seu coração. É uma declaração de fé de que, mesmo quando não podemos ver o caminho à frente, confiamos que Ele já está lá, preparando tudo para o nosso bem. Essa confiança nos dá paz, nos fortalece e nos mantém firmes, independentemente das circunstâncias. Número 15. O serviço ao próximo, com um coração sincero. Servir ao próximo é mais do que uma ação altruísta. É uma expressão direta do amor de Deus em nossas vidas, refletindo o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. No entanto, o serviço que agrada a Deus vai além de cumprir uma tarefa ou de realizar um ato bondoso por obrigação. O serviço que agrada a Deus é aquele que nasce de um coração sincero, um coração que se entrega ao outro sem esperar reconhecimento ou retorno. Servir ao próximo com sinceridade é, na verdade, servir ao próprio Deus como Jesus nos ensinou. Jesus deixou claro que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Em Marcos capítulo 10, versículos 43 a 45, ele diz: "Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." O Filho de Deus, Criador do universo, escolheu a forma mais humilde de demonstrar seu amor, servindo. E essa deve ser a nossa postura diante do próximo. A verdadeira grandeza não está no poder ou na posição, mas na capacidade de abaixar-se para elevar os outros. O serviço sincero também envolve empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do próximo e agir de acordo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4, Paulo nos ensina: "Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros." Quando servimos com esse coração empático, demonstramos que o amor de Deus em nós nos leva a olhar além de nossas próprias necessidades e a buscar o bem dos que estão ao nosso redor. É essa atitude de cuidado genuíno que faz com que o nosso serviço tenha um impacto verdadeiro e duradouro. Jesus também nos deu o exemplo perfeito de serviço ao lavar os pés dos seus discípulos, um gesto que, na cultura daquela época, era reservado aos servos. Em João, capítulo 13, versículos 14 e 15, ele diz: "Agora que eu, Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz." Jesus, o Mestre, o Rei, colocou-se na posição mais humilde para ensinar que o serviço não é sobre posição, mas sobre o coração. Servir com sinceridade é deixar de lado o orgulho, o ego e qualquer sentimento de superioridade, e se entregar ao outro, da mesma forma que Cristo fez por nós. Além disso, o serviço sincero não busca reconhecimento. Muitas vezes, em nosso mundo, somos tentados a fazer boas ações esperando algo em troca: elogios, visibilidade ou até mesmo benefícios pessoais. No entanto, Jesus nos alerta sobre isso em Mateus, capítulo 6, versículos 2 a 4. "Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará." O verdadeiro serviço ao próximo é aquele que é feito sem alarde, em silêncio, apenas para agradar ao Pai, e não para impressionar as pessoas. O serviço também pode envolver sacrifícios. Nem sempre é conveniente ou fácil ajudar os outros. Muitas vezes, servir significa abrir mão do nosso tempo, recursos ou conforto para abençoar alguém. Mas é nesse sacrifício
que mostramos o amor de Cristo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo nos exorta: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Oferecer nossas vidas em serviço ao próximo é uma forma de culto, uma maneira prática de adorar a Deus. Finalmente, o serviço sincero não é apenas para aqueles que nos tratam bem ou que são fáceis de amar. Jesus nos chama a servir até mesmo aqueles que nos são difíceis, aqueles que talvez não mereçam nosso esforço aos olhos humanos. Em Lucas capítulo 6, versículo 35, ele diz: Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperardes em troca, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Quando servimos sem discriminação, estamos refletindo o amor incondicional de Deus, que ama a todos, independentemente de seus méritos. Servir com um coração sincero é viver como Cristo viveu. Cada ato de serviço é uma oportunidade de demonstrar o amor de Deus ao mundo, de trazer luz àqueles que estão nas trevas e de mostrar que nosso compromisso com Deus não é apenas teórico, mas prático e tangível. E ao fazermos isso, agradamos profundamente ao coração de Deus, que se alegra quando nos tornamos suas mãos e pés, levando seu amor aos outros por meio de ações sinceras e altruístas. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que esses ensinamentos tenham tocado seu coração e inspirado novas atitudes em sua caminhada com Deus. Se você gostou deste conteúdo, convido você a explorar mais vídeos aqui no canal. Temos muito material de valor que pode te ajudar a crescer espiritualmente e a entender ainda mais sobre como viver uma vida que agrada ao Senhor. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar com quem você ama, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo.